Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mulheres Bíblicas. Vivemos em um tempo que o valor dado à beleza se manifesta naquilo que é externo. Mas para Deus, onde se manifesta o verdadeiro valor da beleza? É sobre este tema que iremos abordar no programa de hoje. E para isso, eu chamo as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. É uma alegria estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor e entendermos, né, qual é o enfeite, aquilo que o Senhor quer na nossa beleza, né? Paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, todos aqueles que nos assistem, as mulheres. Hoje nós vamos compreender, à luz da palavra de Deus, sobre a aparência e o que a Bíblia nos ensina a ser enquanto servas de Deus, enquanto mulheres santas de Deus. Amém. E vamos começar a meditação do nosso texto hoje, aí no texto de 1 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Vamos iniciar primeiro no versículo 3, que diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. A carta de 1 Pedro foi escrita entre os anos de 60 a 64 depois de Cristo, um período que marcou o início das perseguições aos cristãos, durante o governo do imperador Nero. Além disso, a presença de uma cultura pagã era manifesta nos hábitos de vida da população, uma cultura que evidenciava o valor na aparência externa e na exibição dos status social. Queridas, quando nós analisamos este texto bíblico e todo o contexto histórico da época, nós vamos observar que o apóstolo Pedro aqui, ele teve um cuidado em especial para alertar as mulheres da primeira igreja a não valorizar aquilo que era aparente. E quando a gente analisa, vai estudar, eu estava preparando o programa, estava estudando toda essa questão histórica, aqui o texto bíblico deixa claro que não é uma proibição de usar adornos, né, os enfeites, mas era algo que na sociedade daquela época era algo que era considerado um exibicionismo, um exagero. E hoje tem uma palavra que é muito atual que se chama ostentação, né? E nesse contexto histórico, o que era o frisado dos cabelos? Eram as tranças, né? Eram as tranças que eram muito usadas naquela época, e as tranças até nessa questão dos status sociais, as mulheres colocavam até pedras de ouro nas tranças, então era algo assim que era muito valorizado na sociedade. E os adornos eram as joias, né, e as vestimentas ali. E eu achei muito interessante o cuidado, né, o cuidado do Senhor. Eu achei interessante o termo, eu fiquei pensando, cabelos, adornos e vestes, são coisas que as mulheres gostam e gastam muito, né? Cabelos, adornos, vestimentas. Eu fiquei lembrando do episódio de Eva, quando nós falamos sobre a questão da visão, né? Do desejo ali. E hoje nós vivemos em uma sociedade que preza muito o consumismo, o exibicionismo, e muitas vezes isso pode, de uma forma exagerada, exacerbada, pode trazer até questões econômicas, prejuízos, que a gente até já falou em programas anteriores. E aqui queremos pontuar mais uma vez para aquelas que nos assistem que a beleza é um atributo da mulher. A palavra do Senhor é recheada de exemplos. Ela da formosura de Sara, de Rebeca, de Raquel, as filhas de Jó, né? Não existiam mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Nós não estamos falando sobre isso, até mesmo, né, Eveline? O cuidado, o autocuidado é algo muito importante, não é? Isso, Cris. O texto aqui não está
numa proibição, né, da mulher se cuidar, da mulher ter essa atenção com a sua aparência, mas daquilo que é realmente o verdadeiro valor, né? A palavra de Deus fala, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, onde está o nosso coração? Onde está o nosso verdadeiro valor? Né? Como mulheres, nós precisamos ter esse autocuidado mesmo, ter essa preocupação com a nossa aparência, em cuidar do nosso físico, cuidar da nossa saúde, isso faz bem até a nossa saúde emocional, porque o nosso autocuidado se reflete também dentro da nossa casa. Se nós estamos cuidando bem da nossa saúde, cuidando da nossa aparência, nós vamos ter um cuidado com os nossos filhos, um cuidado com a organização do nosso lar, o cuidado com o companheiro. Então, muitas vezes, é até um alerta aqui, muitas vezes as mulheres começam a ter tanto cuidado com as suas responsabilidades, a se doar tanto para o lar, para o cuidado da casa, para o trabalho, para o marido, e vai deixando de lado o seu próprio cuidado, né? Vai deixando de lado, às vezes, um cuidado com a sua aparência. E isso também é importante. Como você falou, na Bíblia, o Senhor mostra mulheres que eram formosas, que eram cuidadosas com a sua aparência. Mas o que Deus quer nos ensinar hoje é em relação onde está o nosso coração, qual é o nosso verdadeiro valor nesses dias que nós vivemos. E pensando nos dias em que nós vivemos, a palavra que você falou que está em voga hoje, que é ostentação, o que nós vemos? A questão aqui é que o enfeite não seja exterior, é que nós não devemos valorizar aquilo que é externo, exclusivamente. Nós vamos cuidar da nossa aparência, claro, mas isso não é o que mais importa, né? O valor não está exatamente nisso. Às vezes a pessoa se preocupa tanto, se nós pegarmos aqui, inclusive quando ele falou que o enfeite delas, ou seja, o adorno delas, aquilo que chama atenção nelas, não seja o penteado do cabelo. E se nós entendemos que profeticamente, toda vez que o Senhor fala a respeito de cabelo, fala dos nossos pensamentos. Às vezes você pode estar com um cabelo lindo, maravilhoso, mas o que está dentro da sua mente, né? Então, o que o apóstolo está colocando aqui, chamando a atenção, colocando em voga, é onde está o verdadeiro valor. Nós temos um mundo que o tempo todo prega a beleza exterior, o tempo inteiro, inclusive desde as crianças pequenas, adolescentes, sofrem muito com isso, às vezes na escola, comparação entre umas e outras. Então, nós temos que passar, até enquanto mães, para as nossas filhas, que isso não é o mais importante. O cuidado é uma coisa. Agora, outra coisa é o excesso, a falta de equilíbrio naquilo que é cuidar da aparência, mas valorizar aquilo que é interior, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós enquanto mulheres servas do Senhor. Até porque, né, a beleza exterior, ela é corruptível, ela acaba. Mas a beleza interior, daquilo que o Espírito Santo gera em nós, é incorruptível, é para a eternidade, para a vida eterna, é para a nossa salvação. Então, entender muito bem esse valor. É muito interessante isso que você falou, a beleza exterior acaba, né? Eu estou vivendo uma vida, eu tenho um casamento de 30 anos. Então, hoje, certamente, eu não sou mais a mesma pessoa que era 30 anos atrás. E você muda, seu rosto muda, seu corpo muda, isso é natural. Isso prova que o tempo está passando e nós estamos envelhecendo. Isso é normal. Quem não quer envelhecer é quem morre jovem, e isso nós não queremos, né? Então, isso vai passar, mas a conversa, aquela boa palavra, a sabedoria de dentro da casa, pensa no seu relacionamento com seu esposo. Você tem que ter um cuidado, mas você não vai ter eternamente a mesma compleição física que você teve de quando você casou. Isso vai se passar, mas aquilo que são as conversas de dentro de casa, a boa palavra, a sabedoria, isso vai ser eterno. E aí a gente vê como a palavra de Deus é atual para os nossos dias, né? Nós vivemos dias que há um padrão de beleza determinado pela sociedade, as redes sociais divulgam amplamente isso e às vezes as mulheres,
pela falta de maturidade, às vezes até as jovens senhoras, né, recém-casadas, começam a querer se comparar, a querer buscar aquele padrão que não é a realidade dela e começa a gerar uma frustração, uma tristeza que não deveria existir ali. É a aceitação de como você é e entender quais as suas qualidades. Nós não vamos deixar o autocuidado, mas o nosso valor não está nesse padrão de beleza que o mundo determina. Que nós temos valores que são santos, que Deus colocou dentro de nós. E é muito interessante porque na sequência do versículo, e vocês pontuaram sobre essa questão da beleza corruptível, o texto fala assim no versículo 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, na sequência, o apóstolo Pedro fala justamente isso que a Eveline estava comentando anteriormente, né, que o nosso foco, que o nosso objetivo seja esta beleza que não é aparente. E isso aqui ele fala, né, no homem encoberto, ou seja, são para todos nós, tanto homens quanto mulheres, que nós busquemos essa beleza que ela é incorruptível. E é tão interessante porque eu estava fazendo uma pesquisa e a Andréia fez esse comentário e essa pesquisa dizia que os homens, no casamento, principalmente ao longo dos anos, o que eles mais valorizam na esposa, no relacionamento, são a gentileza, o cuidado, a empatia, o bom humor. Então, isso reflete aquilo que a André estava comentando, né? Então, às vezes, hoje há uma sociedade que prende tanto nessa questão aparente, existem tantas coisas que prendem as pessoas às vezes, entram até em dificuldades financeiras, e essa questão da frustração que a Eveline colocou, mas o Senhor, Ele nos alerta a termos esse descanso, né? Nós vamos nos cuidar, vamos envelhecer, não vamos deixar de cuidar da nossa saúde, da nossa aparência, mas o nosso valor não está nisso. E aqui, a beleza a qual o apóstolo Pedro cita aqui é um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque, né, Andréia, tem muitas mulheres, às vezes, que elas são belíssimas por fora, mas por dentro, às vezes, no dia a dia, no trabalho, em casa, são mulheres rixosas, mulheres iradas, briguentas, e isso o Senhor nos quer trazer um novo tipo de beleza. Porque aqui nós lemos aqui, o que é precioso diante de Deus. O que é o valor que o Senhor quer encontrar em nós? Um espírito manso e quieto. Provérbios tem 2 versículos que falam que é melhor morar num canto, numa meia água, numa goteira, do que morar numa casa ampla, numa mansão com uma mulher rixosa, como você falou, aquela briguenta, aquela que em todo lugar que ela está tem uma contenda. Então, pode ser muito bonita por fora, né? Mas é aquela pessoa que, onde ela chega, o ambiente às vezes fica difícil, né? As pessoas têm que ter cuidado exatamente com o que falar, ou às vezes não quer nem falar. E você falou assim, olha, às vezes a mulher pode ser muito bonita, mas ela é aquela que briga o tempo todo dentro de casa. E voltando para a pesquisa, o que os maridos valorizam à medida que os anos passam no casamento é a paz, é o cuidado, é a sabedoria. Muitas vezes, se o marido não quer estar dentro de casa, às vezes tem tantas ocupações e arruma ocupações para não retornar para casa. Tem problema dentro de casa. Então, tem uma mulher tão bonita, mas o marido nunca quer estar dentro de casa. Né? Às vezes ele procura outras atividades para evitar. Por quê? Porque às vezes o ambiente é um ambiente difícil, né? Então, nós temos que procurar que dentro de nós haja paz. Porque quando há paz dentro de nós, é a paz que vem do Senhor. Aqui nós não estamos falando de tranquilidade. Porque tranquilidade é aquilo que é só o exterior, né? E às vezes nós conseguimos demonstrar tranquilidade com os de fora,
dentro de casa a gente mostra realmente quem a gente é. Então a gente tem que buscar a paz, principalmente a paz que vem do Senhor. Ela independe das circunstâncias, né? E onde está a beleza? Às vezes está um caos dentro de casa, com uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes um filho que está tirando notas baixas na escola e aquilo vai trazendo todo um problema dentro de casa que precisa ser gerido, mas aquela mulher que tem um espírito manso, ela vai ter sempre uma palavra sábia, uma palavra branda que não vai suscitar ira. Então, essa é a beleza que o Senhor quer encontrar em nós. E o valor, né? Aqui fala assim, que um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E quando nós lemos a primeira carta de Pedro, e nós pegamos essa palavra aqui, precioso, quando você busca no original, no grego, ela tem um significado de valor inestimável. E dentro do livro de 1 Pedro, aparece mais 2 vezes essa palavra precioso, só que se referindo ao sacrifício do sangue de Jesus e o Senhor Jesus como pedra de esquina. E a terceira vez que aparece é se referindo à mulher de espírito manso e quieto. Então, o valor que nós temos diante de Deus e dentro do nosso lar, mantendo esse espírito manso e quieto, isso é precioso para o Senhor. O Senhor compara como um valor inestimável. E para alcançarmos esse espírito manso e quieto, é nos espelhando em Jesus, é vivendo a salvação em Jesus. Não há outra forma de mantermos uma postura mansa e quieta, porque o próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais intimidade, mais essa característica de um espírito manso e quieto vai aparecer na nossa vida e na nossa relação com a sociedade, com a igreja, com o nosso lar. E o versículo 5, ele fala assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Aqui o apóstolo Pedro fala que elas estejam, porque assim se adornavam antigamente. Então aqui a gente falou do traje incorruptível, nós vamos falar um pouco mais disso aqui. E o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre isso, voltando só um pouquinho aqui no 4, que essa cultura pagã da época, essa cultura desse tempo aqui, era outra coisa que influenciava muito as mulheres, né? As vestes, as vestimentas. Então, algo que era algo de exibição da sociedade daquela época. E o apóstolo Pedro, ele faz uma menção à igreja, às mulheres daquela época, que olhassem não os exemplos que estavam ali naquela cultura, mas os exemplos das santas mulheres que esperavam em Deus, as santas mulheres que estavam na palavra de Deus. Eu me lembrei no texto de Esther, quando ela se vestiu das vestes reais para se apresentar diante do rei, o texto bíblico em hebraico fala que ela se vestiu do reino, ela se vestiu do próprio reino ali, que é a manifestação do reino do Senhor em nós. Então, isso é muito interessante, né? É muito porque o valor não está naquilo que é a veste, mas está na presença do reino de Deus na nossa vida. A Eveline falou aqui antes, e todas as vezes nós vamos chegar sempre a essa conclusão. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, em obediência, a nossa vida espiritual está saudável, nós estamos orando, jejuando, nós estamos lendo a palavra, obedecendo as revelações do Senhor, fica leve para nós vivermos a palavra de Deus. Fica leve. Então, esse é o valor, né? Então, não vai estar no trajo. E hoje nós vemos o seguinte: o padrão de beleza é a roupa tal. Então, todo mundo quer usar aquela roupa tal. Então, o padrão de beleza é o peso tal. Todo mundo precisa estar naquele peso, naquela forma. E não é assim. Cada uma de nós é uma pessoa, uma mulher que o Senhor criou com todos os valores que eram necessários. Se nós ficarmos em dúvida
se alguma mulher aí está em dúvida se tem valor ou não tem valor, Jesus morreu por você. O Filho de Deus morreu, né? Então, olha o valor que nós temos. E vivermos de acordo com a palavra de Deus é a melhor forma de nós glorificarmos ao Senhor. Termos um espírito manso e quieto e nos espelharmos não naquilo que são os protótipos desse mundo, né? Então, hoje, isso é tão importante, principalmente para as mais novas, que querem tanto se espelhar naquilo que vem nas redes sociais, naquilo que às vezes é a pessoa, a garota mais descolada da faculdade, ou da turma do ensino médio, ou do Fundamental 2, querem sempre se espelhar naquilo. Não, nós temos mulheres lindas. O versículo seguinte fala de Sara, o exemplo de Sara. Se nós vermos um texto da palavra em que Sara tinha 60 anos, quando ele ficou amedrontado numa situação, porque ele iria chegar com Sara em um determinado território, e ele imaginou assim, olha, o rei daquele lugar vai querer tomar Sara de mim. Ela tinha 60 anos, então era uma mulher linda. Mas o texto aqui, o apóstolo Pedro, ele nos diz que nós devemos nos espelhar nessa mulher. Então, quais eram os valores de Sara? Eram valores espirituais. Não estava na roupa que ela vestia, não estava no corte do cabelo, na cor do cabelo, não estava nas joias que ela usava, na marca da bolsa que ela usava, não estava em nada disso. Nas viagens que ela fazia, esse não era o valor. O valor estava no espírito manso e quieto. E aí, muito interessante isso que a Andréa colocou, né? Sobre esse padrão que as pessoas buscam. As mulheres muitas vezes estão lá nas redes sociais querendo buscar um padrão. É uma blogueira, uma influencer, como ela se veste, o que ela faz com os filhos, os lugares que ela vai, as marcas que ela usa. Mas para alcançar essa beleza, esse adorno espiritual, para ser essa mulher descrita em 1 Pedro, a palavra do Senhor traz aqui já um padrão. Se alguém quiser se espelhar, se alguém quiser buscar um padrão, a palavra de Deus já deixa aqui as características, o padrão para nós alcançarmos essa beleza incorruptível. Que aí no versículo que a Cris leu, né, falava assim, que se adornavam também antigamente as santas mulheres. Então, a primeira característica para alcançar essa beleza incorruptível é ser santa. E quem nos santifica é o Espírito Santo, tem um processo de obediência, né? À voz de Deus, à palavra do Senhor. O Espírito Santo trabalha dia após dia em nós para nos santificar, para nos tornar puras, agradáveis ao Senhor, para nos preparar para o encontro com o nosso Salvador no arrebatamento. Aí a segunda característica, esperavam em Deus. Então, você quer alcançar esse espírito manso e quieto, você quer ser essa mulher de beleza incomparável, beleza que não acaba? Esperar em Deus. A palavra fala, esperem com paciência no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, uma mulher que espera em Deus é a mulher que vive na dependência de Deus. Ela não age por seus impulsos, ela não age pela sua razão, mas ela consulta o Senhor, ela ora, ela busca a vontade de Deus antes de tomar as decisões dentro do lar, antes de trocar de emprego, antes de tomar alguma decisão em relação a um filho. Ela está ali em coerência com o esposo, buscando ao Senhor. E a terceira característica que ela traz aqui, sujeitas ao seu próprio marido. Então não há mulher mais bela, não há uma beleza maior do que uma mulher santa, obediente a Deus e que está sujeita ao próprio marido. Essa parte nós de alguns programas temos falado da importância da submissão, da sujeição. Então se queremos tanto essa beleza que vai para além do nosso exterior, essas três características precisam estar presentes na nossa vida. E se nós, a Eveline citou aí 3 características, e se nós fizermos essa comparação aqui desse versículo 5 com o versículo 3, que ele também fala de 3 enfeites diferentes, que é um enfeite delas não seja o frisado do cabelo, o uso das joias ou a compostura. Então, ao invés de fazer uso, de confiar naquilo que é o que você pode fazer, né? Que é colocar um frisado no cabelo, colocar joias, colocar uma roupa, isso é o que a gente pode fazer.
Mas o que agrada ao Senhor? É confiar nele, é se santificar, é esperar no Senhor e é ser sujeito ao seu próprio marido. Então, são três enfeites de um lado que são exteriores, e aqui nós temos três características que são interior, que fazem parte daquilo que é um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. São três adornos que vêm do céu. Três adornos da terra e três adornos que vêm do céu para nos tornar belas e agradáveis diante de Deus. Exato. E para a gente terminar o nosso programa, a gente vai falar agora sobre o que é mansidão. Porque nós falamos aqui que isso é aquilo que agrada ao Senhor. É a beleza que é produzida, que é incorruptível. E em Efésios 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo ele nos diz assim, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão. Talvez para aquelas que estão assistindo ao programa pela primeira vez ou que não são evangélicas, podem nem não entender o que é isso, o que é a mansidão como um fruto do Espírito. E nós queríamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que um bom exemplo da gente falar aqui de mansidão é nós falarmos de Moisés. Moisés, ele escreveu a respeito de si mesmo, dizendo que ele era manso, né? Agora, Moisés foi um homem à frente, ele foi um homem que esteve diante do povo, quando foi necessário, ele chamou atenção, quando foi necessário, ele guerreou, e ele estava em constante conversa com Deus o tempo inteiro, mas ele era um homem manso. Então, ser manso não é você abaixar a cabeça todo o tempo e não falar nada, não. A mansidão está nas atitudes, não exatamente naquilo que você fala. Às vezes a pessoa fala baixinho o tempo todo, mas é uma pessoa que não é mansa, ela não é domável, ela não é uma pessoa que aceita opinião, mas a mansidão, ela é um fruto do Espírito Santo dentro da nossa vida. E não é fácil ser manso. Não é fácil, por quê? Porque a nossa natureza clama por fazer a nossa vontade. Mas quando o Espírito Santo controla a nossa natureza e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, aí é possível nós sermos mansas. A mansidão é uma característica do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, vai trazer as características do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito são as evidências da salvação. O fruto do Espírito em nós é a evidência de uma vida dirigida e transformada pelo Espírito Santo. Então, uma dessas características que precisa haver em nós é a mansidão. Então, a palavra do Senhor nos traz essa importância de sermos mansas e humildes dentro da nossa casa. Quando o apóstolo Paulo fala aí da vocação, essa é a nossa vocação enquanto mulher. O Senhor nos chamou para isso, para submissão, para sujeição, para mansidão, um espírito manso e quieto. E isso é precioso diante de Deus. E aí algumas mulheres muitas vezes podem pensar assim, eu não tenho uma vida, talvez uma vida profissional tão bem sucedida, que se destaque. Ou eu não presto um serviço na minha comunidade, na minha igreja, que se destaque, que tem uma evidência. Mas se você cuida bem da sua casa, se você é sujeito ao seu marido, se você trata as relações com as pessoas, com os filhos, com o esposo de forma mansa, de forma quieta, isso é precioso diante de Deus. Mulher, você está fazendo um serviço precioso diante de Deus. Essa é a sua vocação. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser mansa e humilde, cuidar da nossa casa, ser sujeito ao nosso esposo. Esse trabalho é precioso diante do Senhor. E a mansidão é fruto. E todo fruto, né, André e Cris? Como que ele nasce? Ele é gerado. Então isso é gerado em nós pelo Espírito Santo. E ele é gerado, o fruto, ele já não vem maduro pronto. Ele começa a brotar, aí vem o fruto verde, ele fica de vez, até ele ficar maduro. E esse é o nosso processo na nossa vida espiritual. Quando a gente começa a buscar essa mansidão, essa sujeição, esse espírito quieto, uma hora vai falhar, uma hora eu dou uma resposta mais ríspida ao meu esposo, uma hora eu tenho um probleminha lá no meu trabalho, depois eu vou ter que consertar, porque o fruto está amadurecendo. Até a hora que ele está maduro, o Espírito Santo nos toma por completo e nós já temos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Já entendemos o nosso valor, a nossa posição,
onde queremos chegar, como devemos nos conduzir. Então, o importante é termos esse processo na nossa vida, entendermos, nós estamos em processo, o Espírito Santo está gerando em nós. É deixar o Espírito Santo trabalhar para amadurecer esse fruto em nós. E todas essas características maravilhosas que tem no fruto do Espírito. Amém, queridas. Estamos chegando ao final, que vocês possam encerrar, possam despedir daqueles que nos assistem. Eu acho que vale a pena a gente só tocar em um ponto daquilo que a Eveline falou, né? Que às vezes a mulher quer ter a sua beleza, às vezes não no enfeite, mas naquilo que ela está fazendo, né? Então ela quer fazer muito com comparações do que a blogueira faz, do que a influencer faz. Eu quero fazer. E às vezes deixa de valorizar aquilo que é a nossa vocação, que é o trabalho que o Senhor nos deu. Não tem uma forma melhor de uma mãe contribuir para a sociedade do que entregar um cidadão, uma cidadã cheia de fruto do Espírito. Não tem um valor maior que uma mãe pode entregar para a sociedade do que este. Ser essa mulher mansa e pacífica e humilde, cheia do fruto do Espírito dentro da sua própria casa. Isso aí, o nosso trabalho é precioso diante de Deus. É precioso diante de Deus e se torna visível diante dos homens. Como a Andréia falou, né? Trabalhar pelo crescimento dos nossos filhos, pela formação, trabalhar para a edificação de um lar, de um casamento estruturado, de uma família, né, que cumpre ali o propósito de Deus, é a maior bênção, o maior serviço que nós podemos prestar ao reino dos céus. Amém. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5,5, diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser bem-aventurado é ser verdadeiramente feliz. Que a nossa beleza seja a mansidão, que a nossa marca seja a serenidade, que a nossa herança seja a promessa do Senhor, que é herdar a terra prometida. Conte-nos as suas experiências com o programa no chat do YouTube, compartilhe, curte. A todos, a paz do Senhor Jesus.